Eu me chamo Rogério Amorim, moro aqui em Lajedo do Tabocal, cidade que escolhi para viver, para morar, já há mais de 25 anos e moro aqui. Sou músico, sou artista, sou instrumentista, toco violão e guitarra profissionalmente, vivo disso. E hoje estou aqui para falar um pouquinho da minha história, da minha caminhada, né, musical e dizer como tudo isso começou, essa história minha com o instrumento, com a música, com o ouvir música, né, com gostar de música e as influências que tive. Tudo começou na minha infância, quando eu tinha 8 anos, eu ia com minha avó, hoje em memória, para as igrejas, né? Ela me levava para a igreja católica de Maracás. Já morei em Maracás na minha infância. Foi lá que tive contato com o instrumento, com música a primeira vez. E me encantei com a música, com o violão, pessoas tocando violão. Eu ainda criança, filho de família humilde, né? Mas a gente, graças a Deus, tinha esse acesso, né, às igrejas, às missas, né, que a gente ia na época. E aí me encantei com o instrumento, mas não tinha instrumento ainda. E com isso, os amigos de Salvador, onde minha mãe me levava todas as férias, né, eu estudava, passava de ano e tinha esse presente. Eu estudava, passava de ano e tinha esse presente, que era ir a Salvador, na casa de meus amigos. Minha amiga, que eu costumo chamar de tia Isabel, que me deu meu primeiro violão, um violão já usado, né, que ninguém usava na casa. Ela tinha um violão, mas ninguém usava na casa dela. E estava lá como entulho, algo que estava só preenchendo o lugar, sem utilidade. Aí me deram e eu, com muita alegria, recebi esse presente, muita alegria. Queria dizer que foi um dos melhores presentes que já recebi da minha vida, com um instrumento musical. Esse violão, e aí comecei a tatear, não tinha professor na época, não tinha nem condições para isso, mas comecei a tatear nas igrejas, aprendendo dentro da igreja. Aí fui morar no Entrocamento, seguidamente fui morar no Entrocamento também me envolvi com a igreja. Eu costumo me chamar, de me titular assim, de onde eu vim, eu sou um músico que veio da igreja, né? Sempre toquei na igreja e foi de lá que me constituí músico. Graças a Deus. E aí no Entrocamento não foi diferente, aí já estava sabendo tocar alguma coisa e desenvolvi. Certa vez, eu tocando numa dessas missas lá no Entrocamento, conheci um proprietário de banda, né? Famosíssimo, Ju Sanfoneiro, me viu tocando, ele e a família dele, tocava sanfona, hoje também em memória. E aí ele me convidou para participar da banda dele, eu não tinha experiência nenhuma ainda, mas fui adquirir experiência e graças a Deus deu tudo certo. Aí nós nos apresentamos muito bem e eles gostaram da época do serviço que a gente prestou. Isso em 96, isso já é 96, e aí de 96 para cá eu sempre com música, fui morar em Tiruçu, aí sempre com música, com meus amigos músicos de lá. E, consequentemente, cheguei a Lajedo do Tabocal no ano 2000, onde não tinha nenhum tipo de músico, não tinha artista, não tinha nada. Aqui tinha, sim, os cantores, nós tínhamos Torinati, tínhamos Elmo Santana e tantos outros. Mas não tinha músico instrumentista, né? Que a gente está falando, o assunto que a gente está tratando hoje. E eu cheguei em Lajedo com esse desafio, a convite do meu amigo Elmo Santana, o cantor, me convidando, e assim fui construindo aqui em Lajedo construindo essa musicalidade, né? Onde nós não tínhamos um músico, não tinha violonista, não tinha guitarrista, não tinha baixista, não tinha baterista. Nessa época não. Nós tínhamos um músico aqui, um tecladista,
que nem morava aqui na época direito, ele morava como ele mora ainda, em São Paulo, né? Que é Aguinaldo Campos, né? Popularmente conhecido como Guina Campos. Mas esse já não residia mais aqui. E aí a gente conseguiu construir. Eu comecei a dar aula de violão em casa para me sobreviver aqui em Lajeado. Aqui me casei. Sou pai de Felipe, pai de Marina. Aqui me casei, tenho 2 filhos. E a gente continuou construindo músicos. E graças a Deus hoje nós temos uma cidade cheia de músicos. As igrejas superlotadas de artistas e músicos. E temos bandas aqui hoje na nossa cidade. E eu posso dizer com toda modéstia que ajudei a construir esse legado da nossa cidade, Lajeado Tabocal, que é a música Lajeado Tabocal. Faço parte daqui, onde eu vou. Passei por bandas nacionalmente conhecidas, como a exemplo da banda Rasta Chinela, onde eu toquei por 4 anos, trabalhei lá. São 3. E não te esqueço. E me sucesso. Aí se eu encontrar um outro alguém, defender a você. Nada. E foi um período de muito aprendizado na minha vida. Conheci pessoas maravilhosas. E nós só construímos mais e mais ainda uma história benéfica e de muita alegria. Tudo isso a gente agradece a Deus, né? A gente agradece ao Papai do Céu, que nos abençoou e nos deu essa chance, essa oportunidade de conseguir caminhar, né? Como músico, com música, aqui num lugar tão pequeno, né? Nosso Vale de Quiriçá, aqui na cidade de Lajeado do Tabocal. A maior dificuldade que a gente tem, a maior dificuldade que atravessei quando saí das igrejas para tocar, né, no secular, para tocar no bandas, é instrumento, né? A dificuldade de conseguir os instrumentos, a dificuldade também da leitura musical, que é diferente, né? A concepção musical é outra. Então na verdade, eu aprendi muito, tanto na igreja, que foi meu aprendizado, assim também como nas bandas, né? Das bandas seculares, bandas de forró, bandas de arrocha, enfim, no trabalho da noite, né, da música da noite. Toquei também muito em barzinho, restaurantes, pizzarias, ainda toco, né, continuo tocando. E é com o violão e com a guitarra que eu me sustento e consigo sustentar a minha família, trabalhando dessa forma, é desse jeito que a gente consegue viver honestamente. Realmente, a minha fonte principal financeira da minha vida é a música. É com ela que primeiro eu toco, aí eu tenho outras atividades, lógico, que faço para complementar. Olha, eu acho muito importante que nós tratemos música com muito respeito. Nós tratemos música como forma educativa. A música é algo muito importante na vida das pessoas, principalmente na minha vida. E eu costumo dizer que a música mudou a minha vida e com certeza muda a vida de qualquer pessoa que nela acreditar. Eu acho que a gente precisa incentivar mais as nossas crianças, os nossos jovens, para que eles possam descobrir o universo do instrumento, o universo musical, para que a gente possa estimular as crianças a desenvolver a concepção musical que muda tanto o caráter e a persona da gente, na verdade. Então eu acho interessante, importante, eu quero deixar esse toque aqui, que nós possamos ter um olhar de educação, no sentido de estimular, de incentivar e fomentar crianças e jovens e até adultos a entender de música, a buscar música para sua vida, a buscar. É importante você, pai, mãe, famílias, dê instrumentos a seus filhos, violão, pode ser uma flauta, enfim, qualquer algo do gênero musical, para que nós possamos desenvolver nas crianças e nos nossos jovens música na vida delas.
Esse projeto tem o apoio da Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar de número 195, de 8 de julho de 2022, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19. Ela prevê o repasse de 3.862 bilhões de reais a estados, municípios e ao Distrito Federal para aplicação em ações emergenciais que visem a combater e mitigar os efeitos da pandemia da Covid-19 sobre o setor cultural.